Seja bem-vinda, meu amor. Tudo bom, Tati? Que lindo! Eu fiquei na dúvida, Lu, é pra decorar ou pra comer? Aí Lu falou assim, as duas coisas. É pra decorar e comer. Exatamente. Amei. Hoje é biscoitinho de gengibre, típico de Natal, né? Típico de Natal, que vem com tudo nessa Oba! época. Vamos entrando no clima Vamos já. entrando no Adoro. clima. E é o que você falou, exatamente. Trazer essa proposta para enfeitar a mesa, né? A árvore, a mesa, e já comer ali no Fica dia ali. de Natal. As crianças vão adorar. Eu gostei da Vão ideia. adorar. Você pendurou mesmo na árvore, Eu gente. Ficou super pendurei. legal. E aí tem duas opções de decoração, com pasta americana e com glacê real. Hoje eu quero tentar ensinar as duas coisas. Oba! Vamos fazer primeiro o biscoitinho, Lu? Vamos Aí depois fazer. a gente faz a decoração. Bom, aqui ingredientes não tão difíceis de se encontrar, talvez em casas de produtos naturais a gente encontra o gengibre em pó ou o cravo em pó, que são mais difíceis. A canela, outras coisas, a noz moscada, mais fácil. Então, farinha de trigo, açúcar mascavo, que dá essa corzinha mais escura, açúcar refinado comum, ovos inteiros. Aqui eu já misturei, já fiz o mix da canela, a noz moscada e o cravo em pó. Aqui a gente tem o gengibre moído, que também já traz aquele gostinho, manteiga, o mel e o bicarbonato de sódio. Então a gente vai fazer primeiro uma mistura aqui com os açúcares, né? O mascavo e o branco. A gente mistura os dois ingredientes. Uma xícara de chá do açúcar branco, mais Isso. uma xícara de chá do açúcar mascavo. Exatamente. Então eu procuro colocar os secos aqui primeiro. E depois eu vou acrescentando os mais líquidos, né? Vou acrescentar aqui as especiarias, que vão dar aquele toque todo especial, né? Uma colher de chá da canela em pó, uma colher de chá do cravo moído, uma colher rasa de sobremesa do bicarbonato de sódio. Isso. Usamos também 2 colheres de sopa do gengibre em pó e uma colherzinha de chá de noz moscada. Eu misturei primeiro a noz, a canela. Bem aromático o bem biscoito, aromático. né, Lu? E o cravo, isso. Cravo, canela, gengibre, noz moscada. Isso. Eu cheguei aqui no estúdio, todo mundo, ai, que bom, que cheiro Cheirinho bom. Aqui o gengibre moído, olha que legal. A gente já compra assim, tá? Ah, mas na minha cidade não encontro. O que eu posso substituir? Eu daria dica por um gengibre seco mesmo, se você conseguir ralar, tá? Para você ter essa quantidade que tem aí na receita. Então, acrescentei. Agora eu vou acrescentar a manteiga e com isso eu vou fazer como se fosse uma farofinha. Perfeito. Eu gosto de fazer tudo assim dentro de uma bacia grande e depois, no final dos finalmente, que eu vou para a bancada sovar essa massa. Isso. Uma colher de chá da manteiga sem sal. Isso. Não é um biscoito amanteigado, o pessoal vai ver em casa pela quantidade, né, de manteiga que eu tô colocando. Porém, ele é um biscoito muito macio, porque ele tem um acréscimo do mel. A gente vai colocar lá uma colherzinha de sopa de mel. E muito cheiroso também, viu? Bicarbonato. O bicarbonato vai ajudar a crescer um pouquinho o meu biscoito. Depois eu vou explicar os processos que acontecem no forno, tá? Os 2 ovos são inteiros. Esse ovinho veio do lado do sítio, parece, né? Você viu a cor? Bem amarelinho. Bem amarelinho. Ovinho caipira. Ovinho caipira. Tá vendo? Fica uma massinha bem líquida nessa primeira etapa aí da receita. O melzinho. E o mel vai dar cremosidade Vai pro dar nosso cremosidade. Ele não vai ser... Claro, se a gente esquecer muito tempo no forno, ele vai ficar mais durinho. Mas se não, ele vai ficar mais macio. biscoito. Uma colher de sopa do mel. Isso. Aqui eu tenho 3 xícaras de chá de farinha. Não precisa peneirar. Eu vou colocando aos poucos e vou mexendo, tá? Então, por último, a gente vai acrescentando a farinha de trigo. Isso. Tem um monte de aluna minha que te mandou beijo. Ai, que legal! De várias Agradecer sempre o carinho cidades. também da Lu, gente. Graças a Deus, tantas aulas, não, Lu? Então, eu tava Boas fazendo turmas, eu vou acompanhando ali Você pelas viu? redes sociais, pelo Instagram. Tem uma turminha boa aí, graças a Deus. Que te manda Beijo pra todas que estão Eu falei acompanhando que eu ia nosso estar programa. aqui, tá todo mundo ligadinho. Aí eu vou acrescentando a farinha aos poucos. Vai chegar uma hora que vai ficar mais difícil de eu mexer a mão. Aí eu tenho que realmente sovar, tá? Ela fica uma massa mais quebradiça, não é uma massa muito lisinha. Nessa hora aqui, que eu falo que quando a gente não consegue mais mexer, é a hora que eu vou colocar a mão na massa mesmo. Vai pra bancada. Isso. Ou aqui mesmo, Tati.
Eu sou a precisa. adepta da coisa mais prática. Ah, não preciso ficar então trabalhando, não. Só na hora que a gente for esticar mesmo e cortar para assar. E aqui é a hora do braço, né? Que a gente vem sovando. Já faz uma atividade física. Já que vai comer, né? Já Tem que queimar queima. uma caloria. A regra é clara. Comeu, queimou. Ou aqui a gente já queima para poder comer. Exatamente. Tá tudo certo também. E aqui a gente tem que ter esse tempo, tá vendo? É uma massa, deixa eu ver se o pessoal de casa consegue ver. É uma massa mais quebradiça, ó. Ah, tá dando para ver certinho. Tá a imagem dando? de cima. Legal. Bom, feito isso, a massa vai estar bem sovadinha aqui, que a gente tem o nosso tempo um pouco reduzido. Então, aí eu vou levar essa mistura, depois de bem sovada, 2 horas para geladeira. Tá. Pra Antes de abrir Isso, e antes cortar, de abrir. 2 horas de geladeira. Isso, mas eu já fiz esse processo para a gente já ver em casa como que é, como é que ela fica. Então, aí eu coloco num saquinho e levo para gelar deixa 2 descansar. horas. Deixa descansando. Tem uma lá na geladeira, Lu? Tá aqui já, tá? já tá ali? Já. Essa é muito rápida. Eu trouxe aqui. Ó, ela vai ficar, tá vendo? O que acontece? Dá a impressão que ela tá bem ressecada, mas aí, com o calor da mão, ela vai voltar, tá? Bom, dica legal. Como é que eu vou cortar o formato dos meus biscoitos, né? Então, eu trouxe aqui várias ideias que o pessoal pode aí fazer em casa, né? Desde um formato simples, né? Coração, uma estrela, até os mais elaborados, que já são próprios aí de Natal. Tem a árvore de Natal, o próprio bonequinho, Bonequinho, né? é. Que dá pra fazer bonequinho de neve, dá pra fazer aquele biscoitinho ginger, né? Que também é famoso no Natal. Então, separa uma assadeira, vou untar, tá? Essa assadeira. Agora é legal colocar uma farinha na bancada, que a gente coloca aqui pra gente abrir a conseguir abrir. Então, sempre abrir em pequenas porções. Não é que nem uma massa de pão, que a gente vai conseguir esticar ela inteira. Sempre aos poucos. Aí vocês podem arrumar um rolinho aí. Deixa eu só voltar ela, por causa do ar do estúdio. Precisa do calor da mão. Né? Precisa, é.